Music. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Já encontraste alguém que te contou uma história que parecia um bocadinho perfeita demais? As palavras saíam com fluidez, os olhos fixavam-se nos teus, mas lá no fundo sentias que algo não batia certo. Talvez fosse o sorriso que surgia quando não devia. Talvez fossem os pormenores que mudavam de posição quando voltavas a tocar no assunto mais tarde. Ou simplesmente aquela sensação inquietante que não te largava, de que o que diziam não era a verdade. É nesse instante, nesse reconhecimento silencioso, que a psicologia do mentiroso patológico começa a mostrar a cara. A maior parte de nós mente de vez em quando. Dizemos que estamos bem quando não estamos. Afirmamos a uma amiga que o corte de cabelo lhe fica bem, mesmo que no íntimo tenhamos dúvidas. Mentiras pequenas, inofensivas, que lubrificam os mecanismos das relações humanas. Mas a mentira patológica é outra coisa completamente diferente. Não se trata de apaziguar tensões ou fugir ao desconforto, nem sequer de manipular para benefício próprio. É uma compulsão, um impulso profundo, quase irresistível, para torcer a realidade. Music. Um mentiroso patológico não mente só para ti, mente para si mesmo, e com o tempo enreda-se numa teia tão espessa que nem ele consegue sair dela. Os psicólogos estudam este fenômeno há décadas. Alguns pensam que nasce de experiências da infância, onde a verdade e a segurança nunca andaram de mãos dadas. Imagina crescer num mundo em que dizer a verdade era castigado, em que a honestidade levava à rejeição ou à dor. Nesse tipo de ambiente, a mente adapta-se, aprende que inventar histórias é mais seguro do que revelar o que é real. Ao longo dos anos, essa adaptação transforma-se num hábito. E o hábito vira uma parte essencial da personalidade. Outros defendem que a mentira patológica pode estar ligada a traços psicológicos mais profundos, como narcisismo, tendências antissociais ou traumas não resolvidos. Mas aqui está o aspecto perturbador. Nem todo o mentiroso patológico é malicioso. Alguns realmente não conseguem controlar o instinto de fabricar. O cérebro deles trata as mentiras como uma forma de sobrevivência, tão natural quanto respirar. Music. Pensa nisto assim. Enquanto a maioria das pessoas vê a mentira como uma escolha, pesando a verdade contra a conveniência, para o mentiroso patológico, a decisão surge num instante, quase de forma inconsciente. As histórias jorram mais depressa do que o reflexo, como se a mente estivesse programada para gerar realidades alternativas sob pedido. E o que torna isto tão cativante não é só o ato de mentir em si, mas a psicologia por trás da encenação. Porque os mentirosos patológicos não são descuidados. Na verdade, muitos são contadores de histórias exímios. Tecem relatos com precisão, tocando nas tuas emoções, na tua curiosidade, até na tua empatia. Eles sabem por instinto que os humanos não absorvem só factos. Sentimos as narrativas. Mas eis a ironia trágica. A mesma habilidade que os torna fascinantes também os isola. Um mentiroso patológico constrói relações sobre alicerces de areia. Por mais convincentes que sejam, eventualmente a maré da realidade chega. E quando chega, a confiança que tanto custou a ganhar desfaz-se num piscar de olhos. Se alguma vez estiveste perto de alguém assim, conheces a desorientação. Num momento sentes-te ligado, no seguinte questionas se algo foi real. É uma experiência atordoante, como tentar manter o equilíbrio num barco que não para de balançar. E aos poucos, sem dar por isso, começas a duvidar de ti próprio. Terás percebido mal? Terás recordado errado? Ou foste simplesmente enganado desde o início? Este efeito psicológico não é por acaso. Estudos mostram que os mentirosos patológicos recorrem muitas vezes ao gaslighting, mesmo sem intenção consciente. Ao alterar histórias sem cessar, negar declarações passadas e insistir em contradições, fazem com que os outros duvidem da própria memória e percepção. Com o tempo, não é só o mentiroso que vive numa realidade alterada, são todos à sua volta. Mas por quê? Por que razão alguém optaria por viver desta forma, erguendo torres frágeis de ficção condenadas ao colapso? A resposta é tão paradoxal quanto profunda. No cerne da mentira patológica está um desejo desesperado de controlo. Controlo sobre como os outros os veem. Controlo sobre a sua narrativa. Controlo sobre um mundo que, em algum momento da vida, deve ter parecido insuportavelmente imprevisível. Para alguns, mentir vira um escudo contra a vergonha. Para outros, é a única maneira que conhecem de serem notados, admirados ou até amados. E é aqui que a tragédia se agrava.
Porque ao despir as camadas de falsidade, o que muitas vezes se descobre não é arrogância, mas insegurança, não força, mas fragilidade. Um mentiroso patológico pode parecer confiante à superfície, mas por dentro tem pavor de que a verdade nua e crua de quem é nunca baste. Eis uma imagem para guardares na mente. Imagina uma criança com uma máscara na mão. No início, só a usa quando se sente assustada. Mas com o tempo, a máscara torna-se confortável. Eventualmente, esquece-se de como atirar. A máscara funde-se com o rosto e, quando se mira ao espelho, já não consegue distinguir onde termina a máscara e começa a pessoa verdadeira. É isso que a mentira patológica faz à alma. Claro que nem todos os mentirosos se encaixam perfeitamente neste retrato. Alguns perseguem o poder, outros anseiam por atenção, há quem invente histórias sem motivo aparente. Mas, em qualquer situação, o preço é elevado, pois o que ganham a curto prazo, admiração, compaixão, uma sensação de relevância, perdem a longo prazo. Confiança, proximidade, autenticidade. E são precisamente esses elementos que dão sentido à existência. Se alguma vez foste enganado por alguém de quem gostavas, conheces essa dor. Não se trata apenas das palavras falsas, é a ruptura da própria realidade. A percepção de que os instantes que tanto valorizavas, as conversas que revivias na memória, as recordações que julgavas inabaláveis, talvez nunca tenham existido. Esse tipo de traição deixa marcas que nenhuma descrição consegue captar por completo. No entanto, surge novamente o paradoxo. Os mentirosos patológicos são, muitas vezes, vítimas das próprias mentiras. Pesquisas demonstram que, com o tempo, a prática frequente de enganar pode mesmo modificar as vias cerebrais. O ato de iludir torna-se mais simples, menos ansioso, quase instintivo. Mas o custo é brutal. As relações desmoronam-se, a credibilidade desvanece, e no fundo de si surge uma crise de identidade dolorosa. Por quê? Se todas as narrativas forem ficção, quem és tu de verdade? Do ponto de vista filosófico, isto leva-nos a uma questão perturbadora. Se alguém mente tanto que acaba por acreditar na própria invenção, a verdade ainda existe para essa pessoa? A sua identidade é autêntica ou meramente um conjunto de relatos repetidos tantas vezes que se tornaram reais na sua mente, e nesse caso são eles os enganadores ou os enganados. É desconfortável, não é? Porque nos obriga a encarar algo que preferimos evitar, que todos nós, até certo ponto, vivemos em narrativas que construímos. Talvez não de forma patológica, mas como proteção. Contamos a nós mesmos histórias sobre o fim de algo, sobre a partida de alguém, sobre o sonho que não seguimos. Nem sempre são precisas, mas atenuam as arestas da realidade. Nesse aspecto, o mentiroso patológico não é uma criatura estranha, mas um reflexo extremo de uma inclinação muito humana, a necessidade de moldar a verdade para que ela não nos destrua. Assim, a questão passa a ser: como lidar com alguém assim? Como se orientar num mundo onde a verdade flui e a ficção se impõe como facto? Os psicólogos sugerem uma combinação de empatia e limites. Empatia, porque a mentira patológica frequentemente oculta feridas profundas. Limites, porque sem eles corres o risco de seres arrastado para a ilusão. Não se trata de corrigir o mentiroso, isso raramente resulta. É sobre salvaguardar a tua própria lucidez, o teu enraizamento na realidade, ao mesmo tempo que reconheces que as mentiras dele não refletem o teu valor, mas as lutas internas dele. E talvez, só talvez, essa seja a lição mais difícil. Ver através da máscara sem tentar arrancá-la. Reconhecer a fragilidade por trás do engano, aceitar que por vezes a verdade não pode ser imposta à luz. Porque, no fim de contas, a mentira patológica vai além da mera dissimulação. É sobre identidade, é sobre as histórias a que nos agarramos quando a realidade parece insuportável. E é sobre a tragédia silenciosa de habitar um mundo onde nem o eu próprio pode ser fiável. Mas há mais para explorar. Algo ainda mais profundo. Porque, se estiveste atento, já deves estar a questionar o que acontece quando o mentiroso patológico finalmente se defronta consigo mesmo. Quando a máscara escorrega, mesmo que só por um instante, e ele é compelido a encarar a verdade crua e sem filtros de quem é, aí a narrativa atinge o seu ponto mais sombrio, mas também mais revelador. E é precisamente para lá que nos dirigimos a seguir. Quando um mentiroso patológico se encontra a si próprio, o momento raramente é teatral. Não há confissões grandiosas, nem desfechos cinematográficos de décadas de enganos. Mais comumente, é subtil.
Uma paragem perante o espelho, uma hesitação antes de repetir uma anedota, um breve lampejo de consciência de que talvez a vida que tem mostrado não se alinha totalmente com a que está a viver. Esse instante pode ser aterrorizador, porque por trás de cada narrativa meticulosamente tecida esconde-se uma verdade que passaram anos, quiçá uma vida inteira, a fugir. Enfrentá-la implica lidar com vulnerabilidade, vergonha e, por vezes, um luto insuportável. É bem mais simples continuar a tecer histórias do que permanecer no silêncio da autenticidade. Ainda assim, no íntimo, o espírito humano anseia pela verdade. Podemos fugir dela, disfarçá-la, soterrá-la sob camadas de invenções, mas algo em nós sofre pela harmonia. Saber que as palavras que proferimos correspondem à realidade que habitamos. Sentir que as ligações que formamos assentam em bases firmes, não em vazio. Para um mentiroso patológico, este desejo costuma estar oculto, até para si mesmo, mas existe. E em raros momentos de franqueza, quando a máscara racha, pode emergir de formas inesperadas. Uma confissão repentina, um pedido de desculpa trêmulo ou até uma retirada abrupta das pessoas que iludiu. É tentador julgar um mentiroso patológico. Nem sempre os mentirosos patológicos agem por egoísmo ou manipulação deliberada. É verdade, por vezes assim é. Mas na maioria das situações, a sua falsidade visa mais salvaguardar-se do que ferir os outros. Isso não justifica o sofrimento que provocam, mas esclarece o mecanismo que impulsiona as suas ações. Compreender esse mecanismo surge como o primeiro passo para a empatia. Porque, ao remover as camadas de mentiras, o que geralmente emerge não é um monstro, mas uma pessoa que nunca se sentiu segura para ser autêntica. Alguém convencido de que a honestidade era demasiado vulnerável, demasiado arriscada para resistir ao mundo. É por isso que confrontar um mentiroso patológico com fúria isolada raramente surte efeito. A raiva apenas reforça as defesas, empurrando-o para o refúgio das ilusões. O que por vezes resulta é uma serenidade lúcida, ecoando a realidade sem humilhar, apresentando a verdade sem maldade. Nem sempre penetra. Muitas vezes, falha. Mas, nos raros momentos em que consegue, ocorre algo extraordinário. O mentiroso percebe que o mundo não desaba quando se diz a verdade. Claro que nem todos os mentirosos se transformam. Muitos mantêm-se inalterados. O vício está demasiado enraizado, a identidade demasiado entrelaçada. Contudo, para quem o consegue, o percurso assemelha-se a uma muda de pele. Dolorosa, desorientadora, mas no fim, libertadora. Pois a verdade, uma vez acolhida, deixa de ser ameaça e converte-se em fonte de liberdade. Para quem convive com mentirosos patológicos, a lição é igualmente profunda. Não se pode impor a honestidade alheia, não se força a autenticidade em outrem, mas pode-se preservar a própria. Pode-se optar pela nitidez em vez da confusão, pela solidez contra o gaslighting, pela realidade contra a miragem. E assim, salvaguarda-se o bem mais precioso, a confiança em si mesmo. Há algo profundamente humano nisto tudo. Embora o mentiroso patológico represente um extremo, recorda-nos uma verdade universal. Todos usamos máscaras. Algumas leves, outras sutis, outras quase imperceptíveis. Contamos a nós e aos outros narrativas não só para enganar, mas para resistir, para lidar, para nos integrarmos, para dar sentido ao caos da existência. Talvez a verdadeira interrogação não seja se mentimos, mas se reconhecemos as máscaras que vestimos, se as podemos remover nos momentos cruciais, se nos expomos sem proteções perante quem amamos e declaramos: é isto que sou de verdade. No fundo, a psicologia do mentiroso patológico vai além da falsidade. Trata-se da fragilidade da identidade, da tensão entre as histórias que inventamos e as verdades que escondemos, e da luta humana comum por sermos vistos, aceites, suficientes. Da próxima vez que se deparar com alguém que distorce a realidade de forma inquietante, recorde isto. Por trás da teia de mentiras, há uma pessoa moldada pelo medo, pelo desejo e pela sobrevivência. Pode nunca desvendar a sua narrativa, pode nunca discernir onde começa e acaba a verdade, mas pode agarrar-se à sua própria, pode manter-se firme, lúcido e genuíno num mundo que por vezes parece areia movediça. Porque no final do dia, a honestidade transcende palavras, é uma forma de existir. Enquanto as mentiras erguem barreiras, a verdade, por frágil que seja, constrói ligações. Ligações a laços, a sentido, a existência que não precisa de ficções para se sentir valiosa. E essa talvez seja a ironia maior.
O mentiroso patológico gasta a vida a forjar uma realidade onde nunca viverá de facto. Mas nós, os restantes, ainda temos a opção de viver mascarados ou de os abandonar. De tecer ilusões ou de abraçar a beleza crua da verdade. A opção, no fim, de sermos reais.